Oi gente, eu sou o Messias Adriano e hoje a gente vai falar um pouco sobre Enzo, essa produção francesa que passou pela quinzena dos realizadores no Festival de Cannes, é dirigida pelo marroquino Robin Campillo e é coproduzida pelos irmãos Dardenne e pelo Jacques Audiard. Sim, o Jacques Audiard é o mesmo diretor de Emília Pérez. Mas antes de continuar, eu te peço para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e clicar no like, porque isso acaba fazendo, você já sabe, com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e acabar ajudando o meu trabalho também. Então, clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Enzo. Enzo, nosso protagonista, nosso personagem título, é um garoto de 16 anos que trabalha em canteiros de obras como pedreiro ou servente de pedreiro, ajudante de pedreiro, e que, como qualquer garoto, como qualquer pessoa nessa idade, na idade da adolescência, é bastante confuso em relação ao futuro, às amizades, tem uma certa desconexão com o mundo em que vive, mas para piorar a situação, para deixar um pouco mais complexo, Enzo, apesar de trabalhar nesse canteiro de obras, tem uma família que é bastante rica, tem pais muito ricos. Ele mora em um casarão com piscina, os pais são burgueses, do tipo que tomam champanhe no meio da tarde, ou organizam uma viagem para daqui a 2 semanas para as montanhas na Europa, para viajar de barco, sei lá. Enfim, são muito ricos. Então ele trabalha nesse canteiro de obras como pedreiro porque quer. Ou talvez porque não saiba muito bem o que quer, ele desistiu da escola, ele tem dúvidas em relação ao futuro. Para completar, para deixar ainda mais complexo, ele se apaixona por um colega de trabalho dele, pelo personagem chamado Vlad, que é um pouco mais velho que ele. O diretor Robin Campillo tomou uma decisão muito curiosa aqui, que foi a de escalar para os personagens principais, digamos assim, tanto o Enzo quanto o Vlad, de escalar atores ou não atores, pessoas com pouca experiência na atuação. O que funciona para o Vlad, mas já para o Enzo, para o personagem principal, não funciona tanto assim. O Maxim Slivniksky, o ator que vive o personagem do Vlad, ele é esse pedreiro jovem, bonito, gente boa, que se dá bem aparentemente com todo mundo, mas tem uma certa brutalidade e uma certa ambiguidade no olhar conforme as situações vão se desenrolando, que o ator consegue transparecer muito bem pela postura física, pela imponência física de afastamento ou de aproximação e pelo olhar também. Por outro lado, existe um problema com o Enzo, e eu digo isso tanto por atuação quanto por personagem mesmo, pela dificuldade de encarnar um personagem como o Enzo. Se você quer fazer um personagem burro ou meio bobo, com atitudes ali que não são lá muito coerentes, mas que ainda assim o espectador consegue perdoar, consegue de certa forma gostar, coloque no roteiro esse personagem como sendo adolescente ou criança. Era para ser o caso aqui em Enzo, mas não é o que acontece. E o problema é que o Enzo, durante o desenrolar do filme, é muito irritante, principalmente por causa dessa confusão dele em relação a essa rejeição dessa família burguesa, de não saber muito bem o que é que ele quer, mas isso vai escalando, vai desenvolvendo quase para uma história de pobre menino rico. Então é como se o filme estivesse falando pra gente diversas vezes: ah, pobrezinho, ele não sabe o que é que ele quer, olha aqui como ele rejeita a família rica, porque ele é tão confuso, tadinho. Ah, olha, ele tá num momento de estresse, aí ele pegou uma garrafa de champanhe e começou a beber e vai estragar a festa do irmão na família, sendo que isso não cola. E é engraçado porque o cinema, eu vivo falando isso nas minhas críticas, tá cheio de personagens confusos ou moralmente ambíguos, personagens ruins. Quantas vezes a gente não se apaixona, não se envolve ali com um vilão que faz atrocidades? Em termos de arrogância e juventude, o filme inclusive me lembrou um pouco o Timothée Chalamet em Marty Supreme, o filme mais recente do Josh Safdie, com a diferença de que no filme do Josh Safdie, por mais que o personagem do Timothée Chalamet fosse prepotente, ambicioso, chato mesmo, ainda assim o espectador conseguia de alguma forma se envolver no arco desse personagem um tanto quanto trágico, o que não acontece aqui em Enzo.
E ainda que seja coproduzido pelos irmãos Dardenne, esses cineastas belgas conhecidos por inserir temáticas sociais importantes, relevantes nos seus filmes, como o Dois Dias, Uma Noite, com a Marion Cotillard, ou o mais recente Jovens Mães, aqui o comentário social em Enzo é bastante vacilante, errático, uma coisa meio etérea, um garoto que tem tudo, mas que rejeita essa posse e vai para o extremo oposto, que é trabalhar em um serviço de pedreiro, um serviço obviamente sem glamour nenhum, onde trabalha-se muito, ganha-se pouco e sem nenhuma perspectiva de futuro. E por mais que o arco desse personagem ainda consiga mostrar uma certa evolução até coerente ali no finalzinho, nos minutos finais, até chegar lá é um porre. Eu tenho sentimentos contraditórios em relação aos pais do Enzo, a figura dos pais, do pai e da mãe do Enzo. Eles são figuras, são pais liberais e permissivos até certo ponto. A vida do Enzo parece ser muito fácil, tão fácil a ponto de que o filme nos parece dar essa impressão, porque a gente não vê o que é que acontece antes, obviamente, mas parece dar a impressão de que o Enzo quis sair da escola, os pais deixaram, o Enzo vou trabalhar em um canteiro de obra como pedreiro, os pais deixaram. Essa mãe, ela tem uma carga, ela dá a impressão de que ela é bastante permissiva ou mesmo compreensiva, e aí é onde entra o sentimento contraditório, porque existe esse sentimento dos pais serem bastante permissivos, mas também a mãe é bastante compreensiva. Ela quer saber o que foi que aconteceu realmente entre o filho e o Vlad. Será que aconteceu mesmo isso que ele está dizendo? Ela entende, quando vê uma garota na piscina ali com o filho, ela chama a garota para jantar, por que não? E a exceção para equilibrar mais essa relação fica por conta do pai, que é um pai que, ainda que tenha também essa sensação de que deixou o filho trabalhar em um canteiro de obra, sair da escola porque é um garoto, ele vai se encontrar daqui pra frente, ele parece estar chegando no limite em relação a essa permissividade com o garoto. Ele parece estar o tempo todo ali bufando. O que é que esse menino vai fazer da vida, meu Deus do céu? Quando é que ele vai se tocar? Ele já tá passando o tempo aqui dele sair desse emprego e fazer o que os filhos dos meus colegas fazem, estudar em um canto que a gente pode pagar. Ele parece estar chegando nesse limite. Isso é curioso. Eu gosto desse equilíbrio entre pai e mãe, mas ao mesmo tempo não me desce essa falta de faísca nessas relações burguesas, ou pelo menos de faíscas mais marcantes entre essas relações entre juventude e uma experiência, desse embate entre essa confusão da adolescência, que acaba escalando e indo para locais que fica difícil de defender, difícil de ficar ao lado do Enzo, e entre essa experiência moral acolhedora pelo lado da mãe e ansiosa pelo lado do pai. Já em relação ao envolvimento romântico, quase romântico, entre o Enzo e o personagem do Vlad, esse pedreiro mais velho, para citar outro filme do Timothée Chalamet, me lembrou um pouco o Me Chame Pelo Seu Nome, mas aqui no caso seria um Me Chame Pelo Seu Nome sem brilho. O Vlad, esse homem mais velho, ele inicialmente parece gostar bastante do Enzo, mas não como uma relação romântica. Depois, no entanto, vai evoluindo e vai ficando um pouco ambíguo para onde é que ele vai. E a ambiguidade no cinema é bom, mas acaba que somos suplantados, essa ambiguidade na verdade é suplantada pelos problemas chatos, aborrecidos desse personagem que é o Enzo. E aí quando eu digo que o risco assumido na escalação desse jovem ator Eloy Porrou como personagem principal, como para interpretar esse Enzo, esse risco não funcionou muito bem. É como se ele estivesse sempre no mesmo tom, é como se ele fosse sempre apático, ele fica feliz, apático, ele briga, apático, ele se apaixona, apático, fica triste, apático. Em todas as relações, as pessoas com as quais ele tem algum tipo de troca no filme, ele parece estar sempre no mesmo nível de indiferença, no mesmo nível que não vai para canto nenhum, não desenvolve e que não reflete esse turbilhão de sentimentos que a gente sente durante a adolescência, essa confusão mesmo. Então o filme sai de uma premissa complexa, veja só, é um garoto jovem, confuso, que tem pais bastante ricos, mas que vai trabalhar em um canteiro de obras como pedreiro, porque essa premissa podia ser desenvolvida de mil maneiras mais curiosas. No entanto, o filme prefere ir por um caminho de focar nesses problemas de remorso de garoto branco rico, por meio de um personagem que tem relações ali um tanto quanto anódinas, irritantes mesmo, mas irritantes não de uma forma bacana, não de uma forma que vai instigar a nossa curiosidade a ficar refletindo naquilo, mas de uma forma que faz com que a gente queira esquecer.
um filme que provavelmente vai ser esquecido daqui a alguns anos. É difícil dizer isso porque crítico de cinema é um péssimo futurologista, mas a impressão que dá é essa. Beleza, pessoal? Essa foi a minha visão sobre Enzo. Assista a Enzo para tirar suas próprias conclusões. Eu quero saber o que foi que você achou de Enzo. Me conta aqui nos comentários, porque a gente fica por aqui hoje. Até o próximo vídeo.